Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função, ela perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Tayane Santi Martins, João Carrascosa, Cristiane Sobral e Matheus Leitão. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D, em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é João Carrascosa, um homem branco que possui cabelos grisalhos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa em tons de cinza e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Matheus Leitão, um homem branco de cabelos castanhos que lhe estão presos no alto da cabeça em um coque. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas branca. Usa óculos redondos de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Cristiane Sobral, uma mulher negra que possui os cabelos cacheados e castanhos que lhe estão presos atrás da cabeça, ornados com trancinhas. Ela traja blusa amarela e por cima usa um kimono azul com estampa africana na gola e nas mangas, em tons de laranja, marrom e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Tayane Santi Martins, uma mulher branca de cabelos lisos e longos de tom castanho. Ela traja blusa branca e por cima leva um pano xadrez em tons de preto e branco. Usa brincos e um colar indígena em tons de amarelo, azul, verde e vermelho. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes homens e mulheres que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Muitas referências familiares. É importante dizer o porquê que as minhas heranças elas vão para os autores, para os livros, que eu considero mesmo um panteão. Se eu fosse montar minha árvore genealógica, ela seria composta pelos autores, pelos aqueles que me acompanharam dentro desse universo literário. E leitora de muita coisa, alguns autores que parecem, ao longo da caminhada, que me acompanham e até me dizem, olha, o que será que Carolina Maria de Jesus faria numa situação dessa? O que será que Castro Alves, né, quando escreveu Existe um Povo, que a bandeira empresta, né? Estamos em alto mar, e Conceição Evaristo também vai dizer, sei que o mistério subsiste além das águas, né? Falando desse mesmo mar. E Solano Trindade vai dizer que
tem gente com fome, dá de comer, né? Como se fossem vários post-its ali colocados com essas frases. Laudelina de Campos Melo também vai dizer que só quem é mulher é capaz de entender a solidão que nós temos e de que maneira caminhamos a partir dessa perspectiva. E também considerar que essas heranças, elas são heranças não só da Cristiane, mas são heranças de todos os brasileiros e brasileiras. Então, nesse sentido, me veio, né, essa perspectiva de conversar também com vocês sobre quando você não vai buscar a sua herança. Que pena, né? Quando você tem uma herança a receber e você, primeiro, não tem consciência dessa herança e até mesmo não vai buscar, né? Então, quantos são os brasileiros e brasileiras que, de fato, procuram beber dessas heranças, quando a gente fala dos afro-brasileiros, quando a gente fala dos africanos, né? Eu trabalhei numa carreira diplomática durante 12 anos e trabalhei na Embaixada de Angola, período em que as minhas leituras elas passavam muito por autores africanos, né? Então, meus antepassados também são Leopoldo Senghor, quando fala do furacão, que eu espero que esteja entre nós aqui, para sacudir essa nossa mesa. E Agostinho Neto, um dos meus preferidos, que tem essa frase magnífica: já não espero, sou aquele por quem se espera. Também vou falar de Beckett, considerando a espera, né? Porque Esperando Godot é um manifesto a essa espera das divindades que nós ainda precisamos construir de uma maneira condigna com esse que é um Estado laico, né? E preciso falar do meu teatro, preciso falar de Bertolt Brecht, que é um dos meus autores preferidos, e da maneira como concebe, dentro de um cenário de guerra, pós-guerra, dramaturgias que parece que são escritas para hoje, para já. Não vou mais lavar os pratos. Eu acredito que essa concepção de herança, ela vem de uma ancestralidade que tanto está lá atrás como está na frente, né? Então, sentei aqui e fui olhando para os meninos, pensando, olha, ali estão os nossos descendentes, né? Então, a ancestralidade é esse lugar que está lá atrás, mas que também está na nossa frente. E que, ao estar aí, traz os que já estiveram. Pensar nos cadernos negros como herança literária dentro desse nosso Brasil, né? Um grupo de escritores e escritoras que também fizeram parte da minha formação. Eu digo, meu curso de letras foi feito nos cadernos negros, com CUT, com Conceição Evaristo, com Lia Vieira, com Miriam Alves. Não por acaso eu começo a publicar nos cadernos negros. E Não Vou Mais Lavar os Pratos fala dessa herança do trabalho escravocrata, do trabalho braçal, que Laudelina também considerou, e que é ainda um assunto do dia, do pão, do feijão, né? Um assunto do nosso cotidiano. Dizer que não vai mais lavar os pratos, né, da perspectiva das nossas famílias, é quase falar assim, não, eu tenho que lavar, porque se tem prato quer dizer que a gente teve comida, né? Então, Não Vou Mais Lavar os Pratos, ele vai falar desse gesto de insubmissão diante de cenários construídos. Olha, a sua herança é na cozinha, a sua herança é dentro de perspectivas profissionais de subalternidade, que esses meus antepassados fizeram questão de romper. A herança literária, para mim, ela dialoga com essa palavra dignidade, né? Porque aqueles que me antecederam, parece que todos recitam essa palavra dignidade. Olhar para suas trajetórias é dizer que, dentro de tudo que eu escrevi, nós ainda estamos... eu tenho um termo que é a ficção responsável, né? Então, como escrever, imaginando, inventando, mas considerando que nós temos, como brasileiros, brasileiras, uma grande responsabilidade por aquilo que lemos, né? Pensar que quantos já leram autores negros e negras, né? De que maneira que esses autores e autoras povoam. Também quero finalizar dizendo que eu sou muito nerd, gente, aí é difícil falar coisas, tipo assim, ver as pessoas aqui falando da rua, da casa, do lugar que tomava banho, ou de coisas assim, né, simples do dia a dia,
mas para mim simples do dia a dia é a farmacinha de remédio da minha mãe, que eu invadi, porque na minha casa não tinha livros, então as minhas heranças passam por bulas de remédio, né? Então eu teria que falar de protofenol, topiramatos e uma série de outras heranças que mataram a minha angústia de leitura. E também falar do meu pai, que era aquele cara que batia na porta das pessoas, porque a filha infernizava, que queria ler, não tinha livro. Então, ele dizia, vizinho, a minha filha está lá, né, perturbando mesmo, porque ela quer ler, lá em casa não tem livro. Será que você não tem um livro aí que você não esteja mais querendo? Pode me dar, né? E aí era herança de tudo, de enciclopédia, né, até livros de história, geografia, toda essa perspectiva. E Frantz Fanon, acho que já tem que acabar, né? Frantz Fanon disse que o colonizado gosta de correr. Essa frase também é uma frase que me acompanha muito. Veja só, o colonizado gosta de correr. E aí eu perguntei para Fanon, né, que eu também converso com essas figuras, falei, vem cá, mas será que gosta mesmo, né? Então, faz parte das nossas heranças, e não vou mais lavar os pratos, é isso, construir um tempo em que nós não precisemos correr, não precisemos morrer tão cedo, tão rápido, não sejamos invisíveis de maneira tão intensa para que as nossas obras estejam não só como heranças, mas que estejam também como presentes, presentificados e que possam projetar futuros para essa que é a nossa descendência, né? À toa que o poema diz no final, quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro, legítima, está decretada a lei áurea, instaurando uma outra lei que não seja a áurea de Princesa Isabel, mas que seja do ouro, onde toda a riqueza e prosperidade dos nossos ancestrais deve chegar na nossa conta bancária, por favor. Por enquanto é isso. Micaia, esse romance que muito me emocionou, não é a nossa primeira mesa juntos, e eu sempre me emociono muito de estar ao seu lado e te ouvir. Quero que você fale um pouco disso também. Boa noite, Araxá. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. E é uma alegria imensa começar ouvindo o Cris, que trouxe um tanto de reflexões sobre heranças e sobre por que eu acredito na literatura. Estar aqui para te ouvir também é parte desse caminho de pesquisa que a gente estava falando antes, de poder aprender, de poder ouvir. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, e que é arrogância minha achar que isso não aconteceria, que é a pessoa que está completamente atravessada pela maternidade. Então, eu estou num momento de amamentando um neném, e isso faz com que 90% da minha energia vital vá para alimentar essa criança, e tenho tido um tanto de dificuldade de me concentrar, então eu trouxe uma colinha. Estava pensando hoje o que eu queria falar nessa mesa, pensando esse tema de heranças literárias, mas também o tema do festival, que é Literatura, Memória e Encruzilhadas. E a primeira coisa que me vem às mesas que eu falo, depois que termina, a gente conversa e diz, mais do que o meu próprio trabalho, que eu convivi por tantos anos, mas também é importante falar dele, então eu quero começar falando de... E que narra a história de uma bailarina, não apenas porque no livro a personagem esquece de si mesma, mas porque a nossa memória que nos constitui quem somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Micaia, ela é uma personagem ficcional que fugiu de uma guerra de 1 milhão de mortos e 4 milhões de deslocados. É Onripiti, que é a ilha de Moçambique, em Emáqua, a língua local, que é uma ilha muito pequena, de 3,5 km de extensão, e que foi o lugar onde eu vivi e deixei o meu coração por lá. Em dezembro de 1991, essa ilha, um pouco antes do final da Guerra Civil Moçambicana, aí o marido chega só para me fazer chorar nesse momento. Um pouco antes do final da Guerra Civil Moçambicana, a ilha de Moçambique entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Humanidade. Isso significa que a ilha faz dela um lugar-monumento não apenas para Moçambique, mas para todos nós. A ilha foi um ponto estratégico na África Austral para o tráfico de pessoas, para o mercado escravagista durante o período colonial. Muitas dessas pessoas que passaram por lá, contra sua vontade,
elas foram trazidas para o Brasil. O meu romance não fala sobre o tráfico. O meu romance não fala sobre sequestro de pessoas e não fala sobre a escravidão. Mas ele fala sobre a relação entre Brasil e Moçambique. Especialmente sobre como nós, brasileiros, olhamos para Moçambique e como nos relacionamos com Moçambique. Na verdade, é um livro que fala sobre como nós desconhecemos especificamente Moçambique, mas posso estender esse pensamento aos outros países africanos, e desconhecemos uma história de um país que tem tanto de nós e que fala tanto de nós. As populações e as culturas africanas, elas são a base daquilo que a gente chama de nosso país hoje. Por séculos, a economia brasileira só existiu por conta da exploração da força de trabalho de pessoas que foram sequestradas, traficadas e submetidas à escravidão. As culturas africanas, elas estão na base da nossa musicalidade, das nossas danças, das nossas práticas culturais, da nossa culinária. E ontem, na abertura, a gente estivemos falando de culinária, estamos em Minas, que se destaca pela essa comida maravilhosa que a gente tem comido todos os dias. Inclusive, faz parte da nossa língua. Nós vivemos a herança africana no nosso dia a dia. E, ainda assim, a pergunta que eu mais ouvi quando eu voltei de Moçambique foi se em Moçambique se falava português. O nosso desconhecimento foi uma das razões para eu ter escrito esse livro. Mas também, outra razão também é porque é a minha incapacidade de compreender por que algumas vidas valem mais do que outras. Por que algumas guerras merecem, e aí eu escolho essa palavra com muita provocação e de propósito e com muitas aspas, mais memórias do que outras. Eu gostaria muito de falar mais sobre memória. Eu gostaria muito de falar mais sobre literatura. Ou sobre a construção do meu próprio romance, sobre o meu trabalho. Mas eu preciso falar da encruzilhada que nos encontramos enquanto humanidade hoje. Ontem, e já estou com o olho cheio d'água, eu assisti à abertura da Flieraxá com o coração apertado. E, assim, desse jeito. Um pouco é pela maternidade, por essa sensibilidade toda que me aflora, um tanto é porque, minutos antes, eu recebi a notícia de que a Global Summit Flotilla, que é uma frota com 44 barcos e mais de 500 pessoas que estavam navegando em direção a Gaza, com ajuda humanitária, para romper um cerco ilegal por Israel, foi interceptada. As pessoas foram sequestradas e levadas para a região de ocupação, para serem posteriormente detidas, o que configura tanto um crime de guerra quanto inúmeras violências do direito internacional. Eu estou falando de limpeza étnica, de genocídio que está acontecendo agora na Palestina, mas eu poderia estar falando dos conflitos armados que ainda acontecem na República Democrática do Congo, ou mesmo ao norte de Moçambique, dos quais nós não temos ou temos muito poucas informações. Eu poderia estar falando da população carcerária ou das estatísticas de mortes violentas no Brasil. A verdade é que, tirando os contextos e as complexidades históricas, políticas e sociais de cada uma dessas situações, a lógica de que alguns seres humanos são melhores do que os outros perpassa e sustenta todas elas. E se a literatura não é capaz de acabar com a fome, de cessar bombardeios, ou de acabar com os crimes de guerra, credenciada e distribuindo sorrisos para todos, eu preciso acreditar que a gente precisa ser melhor. E é por isso que eu escrevo. É por isso que a literatura é uma herança para mim, é parte do que me constitui e eu continuo fazendo isso. E é por isso também que eu estou aqui. Marcelino Freire, e ele contou sua vida inteira para mim, dessa parceria que vocês tiveram na publicidade, né? E ele contou tudo. Contou tudo. Eu sei tudo da sua vida e eu queria que você falasse um pouco, né? Porque a sua obra é tão vasta, né? Tão grande e esses mais de 50 livros, né? Mas eu queria que você falasse um pouco das heranças literárias, mas também saindo desse lugar onde você começa, né? Que é a publicidade, mas que sempre foi, na verdade, um lugar que
deu, né, a oportunidade de escrever, e escrever tão bem. Maravilha, vamos lá. Bom, a gente ficou ouvindo as meninas, depois, né, não quero nem mais falar, né, mas vamos lá. Muita alegria estar aqui com vocês. E eu acredito que, para falar dessa herança, eu acho que tem uma ligação muito com o tema, que é uma encruzilhada. Venho de uma mãe, Helena, vou nomear as pessoas, coisa que eu não faço, né? Minha obra praticamente não traz muitas essas confidências, que vinha das letras. Se tornou professora e hoje, lá com seus 80 anos, eu não vi a minha mãe nenhum dia da vida sem um livro entre as mãos. Então, e meu pai veio de um outro mundo, veio do mundo dos não letrados. Ela veio de uma família italiana, na virada do século XIX para XX, e que acabamos, a partir deles, né, da minha bisavó, recebendo a cidadania italiana, primeiro do que a espanhola, que veio do meu avô espanhol, esse sim, pai do meu pai. E a minha mãe sempre lendo, eu sempre fascinado, o que é esse objeto livre, esse quadradinho de papel, até que eu aprendo a ler e falo, nossa, mas aqui tem histórias. E meu pai é um homem da oralidade, contava histórias para a gente dormir, para os filhos mais velhos. E eu ia com ele viajar, ele era um comerciante de cereais, que ia vender ou comprar cereais ali no interior de São Paulo. E quando ele chegava, as pessoas, ele conversava com elas, contavam histórias, eles não eram só fazendo transações de negócios, eles eram pessoas que narravam sua história. E um dia eu pensei, eu gostaria de fazer alguma coisa que tivesse isso, que eu pudesse contar histórias e que também tivesse comercializando. Aí descobri que isso era publicidade. Então, de alguma forma, eu acabei me tornando publicitário a partir de um afeto que vem de um homem dessa natureza. E ele contando histórias, eu ficava assim, encantado. Meus irmãos dormiam e eu não, né? Eu queria ouvir mais. E depois de muitos anos, quando eu fui estudar em São Paulo, eu fui procurar, né, como a Cristiane disse, fui procurar essa herança e tentei pesquisar se havia em algum livro de origem espanhola as histórias que ele me contava e contava com meus irmãos. André, meu pai, nunca existiram essas histórias. Portanto, de certa forma, eu sou filho de um escritor, né? Alguém que também já narrava e de quem eu herdei essa característica. Mas uma outra pessoa foi muito importante também nessas heranças, que foi uma tia, né, uma tia materna, que se chamava Maria Luísa, uma senhora da cidade de Cravinhos, que tinha muitos livros. Então, eu fui à casa dela e comecei a ler, depois que eu aprendi a ler. E ela me dizia, olha, esses livros, você pega o livro que você quiser, se você não gostar, você devolve. E aí foi começando a me ensinar que eu deveria fazer as minhas escolhas. E ela foi a primeira pessoa que leu os primeiros textos que eu escrevi. E um dia eu acordei e tinha saído no jornal de Cravinhos um texto que eu tinha escrito, que ela tinha pego e tinha conseguido publicar. E eu estou vendo o Bernardo Azenberg aqui, aconteceu de uma ocasião, depois essa tia, 20 anos depois, ela faleceu, eu já tinha publicado alguns livros, e ela deixou escrito que ela queria que os livros que tinham na casa dela ficassem para mim. Né? Uma herança de amor, né? E eu fui buscar os livros, eu morava já em São Paulo, peguei os livros, levei alguns para uma biblioteca da cidade, outros eu levei, e entre os livros eu encontrei uma pasta de papel, enfim, de plástico, onde ela tinha recortado uma série de pequenas reportagens que tinha saído sobre mim, que eu já tinha publicado livros. Tinha uma resenha do Bernardo Azenberg sobre um livro meu que tinha saído na Folha, Vaso Azul, foi o meu segundo livro de contos. E foi uma revelação, que ela guardou tudo isso por amor. Então, esse primeiro momento com essas três pessoas foram me levando a buscar a literatura na oralidade e também no universo dos livros. E aí, minha mãe vinha muito do universo da poesia, e depois eu soube que esse bisavô, né, que foi avô dela, e meu bisavô de quem a gente herdou a cidadania italiana, ele era um carroceiro que passava pela cidade, tinha uma carroça,
E ele fazia essas mudanças, né, de coisas, levava, era um transportador de coisas. E ele cantava, diz que ele fazia trovas. Pois está aí também algo de uma herança que advém, talvez, da minha literatura ser aberta para o veio lírico, né, para a poesia. Então, essas 3 pessoas foram fundamentais. E aí, a partir desse ponto dele, que eu soube, e também da minha mãe, eu comecei a ler muita poesia. Então, eu sinto que faz parte, né? Eu agarro também como algo que eu ganhei, né? De menino, a poesia do Drummond, porque aí eu comecei a ler Drummond, né? Eu até narro isso muitas vezes quando me pedem, que um espanto que eu tive foi ler Impurezas do Branco, que é um livro do Drummond, que não é um Claro Enigma, não é a Rosa do Povo, mas foi o livro que eu encontrei na biblioteca da minha cidade. E eu falei, mas pode fazer isso daí, escrever desse jeito, coisa e tal. Por quê? Porque eu lia lá o Castro Alves, eu lia o Manuel Bandeira, não, Olavo Bilac, eu lia aqueles que faziam os versos, né, as rimas e tal. Eu falei, mas isso aí pode, né? E pode. E comecei a me dedicar à poesia e depois fui para as letras de música. Estou vendo aqui a Daniela Zupo, aí vai um Chico Buarque, vai um Caetano Veloso, vai um Bob Dylan. Então, as letras também de música, elas passaram a ser algo que me impulsionou como algo que eu senti que era das minhas raízes também, né? As canções, o flamenco, né? E também as canções italianas, enfim, né? Vieram nessa toada. E fui fazendo essa espécie de árvore, né, de quem foram aqueles que me tocaram. Aí depois passei para os prosadores, aí foi com os prosadores de grande caudal, como William Faulkner, aí como Saramago, como, né, os autores mais aí de romance de prosa mais longa, que é uma prosa que eu faço, mas nem tanto. Minha prosa acabou sendo do conto, né, da história pequena, que para mim sempre me remete a uma metáfora da existência. Se começa e rapidamente tudo acaba. Então, as 2 divisas são muito próximas e entre elas é que está, né, a grande aventura. Foi assim que eu acho que essas heranças foram as primeiras, né, que eu fui sentindo que podia agarrar. O desejo de ouvir histórias vindo de uma voz, que é algo mais orgânico, é você ouvir alguém falar, né, alguém te contar uma história saindo do seu corpo. E depois isso materializado num livro, de tal forma que hoje eu conto histórias para minha filha, Maria Flor, né? Lembrando da Tati, que está com seus 9 aninhos, outro dia eu estava também no colo, e não sabia que ela ia gostar tanto de ouvir histórias e eu contar, porque nunca contei, eu escrevi livros, né? Mas aí talvez viesse trazendo um pouco do que eu ganhei lá atrás, né? Dessas heranças de pai, mãe, tia, e depois da literatura toda que fui lendo, tanto a brasileira quanto a estrangeira, que foram me constituindo. Eu acredito que a gente vai passando um pouco também do jeito que a gente é, né? Essas pessoas que eu estou contando para vocês, que são muito familiares, muito próximas, todas são uma espécie de alma daquilo que eu faço, mas a alma não aparece, né? O que aparece é só o corpo na escrita. Mas eu estou contando a alma hoje. Obrigado. Está ouvindo você? Queria que você falasse um pouco disso. Como elas se conectam junto com essa herança e traz essa fala tão poderosa. A dramaturgia é um texto que você escreve para ficar em pé, né? Eu gosto de dizer isso. O texto teatral, ele tem essa dimensão, né? Você escreve, mas ele é tridimensional, ele precisa ficar de pé. Esse momento em que aquele texto, se você considera ele como ancestral, ele já levanta e te olha, às vezes diz qual é o nome e tudo, né? Então, a dramaturgia é um pouco desse meu imaginário de criança, que não via crianças negras, pessoas negras muito próximas. Minha mãe proibia a gente de assistir televisão. E eu fiquei órfã muito cedo, então depois que a mamãe foi, que eu fui descobrir por que ela me proibia de ver televisão. Porque eu sentei na frente da televisão e comecei a chorar. Mas assim, chorar compulsivamente.
Então, é que eu fui entender o mundo que minha mãe não queria que eu tivesse acesso. Eu saí dessa experiência televisiva ouvindo muitas vezes que eu era feia, que meu cabelo era horrível, né? E outras coisas ruins que imaginei que a minha mãe não queria que eu tivesse ouvido. Eu sou mãe atípica de 2, então a dramaturgia também passa muito por aí, porque meus filhos demoraram muito a falar. O meu filho levou 5 anos para falar. E lá em casa isso é uma situação lúdica, porque eu falava para ele assim: ô Malik, o que eu te fiz, meu filho? O que eu te fiz que você não quer falar comigo? Fala comigo, por favor, né? Tinha horas. E, por outro lado, foi o momento que eu peguei o meu quintal. Eu sou uma menina da universidade com 16 anos. Né? Eu entrei na universidade com 16 anos. Então, o meu quintal era a biblioteca da UNB, né? O lugar onde eu passava o dia quando não estivesse nas aulas, né? Quando eu descobri que as bibliotecas funcionavam com um regime de entrada franca, alguma coisa mudou na minha vida. Eu disse, a gente pode ir lá, né, ficar o tempo. E as dramaturgias, elas surgem para mim com o desejo de contar histórias para o meu filho, e ler também, porque meu filho, com 5 anos, né, quando ele começa a falar, hoje ele conta isso, que lembra quantidade de textos, principalmente textos teatrais, que eu sentava e lia para ele, ele ficava me olhando assim, eu pensava, nossa, esse menino, o nome dele significa rei, né, no Swahili. Eu falava assim, esse rei, ele é muito bravo, ele não quer, o que eu preciso fazer para honrar esse rei, para ele poder falar comigo, né? Mas, de alguma maneira, naquele silêncio, a gente se entendia. E esse lugar da plateia, que fica em silêncio, né, ouvindo o texto teatral, ouvindo essa montagem do texto teatral, é um pouco esse diálogo que você... A conversa com esse menino que não fala verbalmente, né? Mas ela vai se dar por esse campo do sensorial, vai se dar por um outro tipo de comunicação, por um outro tipo de conversa, que é essa conversa que o texto teatral propõe. Outra coisa é que no texto teatral, isso eu trago muito para a literatura, existe um sistema de organização das palavras, de maneira que, se você apresenta um espetáculo para a criança, por exemplo, se a criança não estiver gostando, ela levanta e vai embora, né? Então, dali, eu entendi o quê? Que a palavra no teatro, ela te dá um sentido eu não gosto de utilidade, né? Porque literatura não é ferramenta, não serve para, mas a palavra, ela te dá um sentido de que ou ela funciona, ou ela não funciona, porque o público vai embora. E a gente tem essa perspectiva também de o espectador, ele entra e sai do espetáculo. A gente tem esse sonho, essa perspectiva de que ele saia transformado, que ele não entre no espetáculo e saia da mesma forma. Então, quais os dispositivos... vou falar de encruzilhada agora, porque tem a ver, né? A gente se coloca aí numa encruzilhada, onde, na minha cabeça, é preciso fazer entregas, a gente precisa fazer entregas nessa encruzilhada para poder desarmar alguns dispositivos que impedem essa comunicação sensorial. Porque o sexto sentido é um dos meus mais atuantes, a gente se desconectou muito dele, né? Então, essa palavra do teatro, a gente fala na literatura muito da concisão, a importância da concisão. Mas o meu exercício de concisão, ele vem dessa palavra escrita para o teatro. Porque você vai ali montar um diálogo, então você vai entender que o diálogo, o mais importante dele, muitas vezes, não é o que o personagem fala, é o que os outros falam do personagem, né? Então, o personagem não vai dizer, eu sou um ladrão. Então, como é que você vai descobrir que esse personagem é um ladrão? Pelas ações dele, né? Então, é aquilo que a gente mostra e não o que a gente conta. E vai descobrir também pelas falas dos outros personagens, né? Que isso também a gente tem na literatura. Quando a gente cria uma ambiência para poder dar a conhecer características, né? Quando você fala de Maputo, eu me lembro do cheiro, então, uma série de ambiências sensoriais, dispositivos sensoriais, que você cria para que essa comunicação seja dada, porque palavra demais não conta história, né? Uma coisa que eu trago do teatro, né? Que palavrório, no meu Rio de Janeiro, a gente fala assim,
falador passa mal, né? Assim, então, eu trago muito para a literatura isso. Trata-se de escrever, né? Então, trata, muitas vezes, de controlar o seu desejo de escrever, porque o que você vai escrever precisa ter vamos pensar numa trama, né? Essa palavra trama, de tramar, né? De tecido. Então, essa trama do teatro, ela é fechada, de maneira que o espectador não tenha tempo de pensar nos boletos, nas tragédias e tal. Trata-se de fazer com que ele consiga estar ali assistindo. Essa é a encruzilhada, né? De que maneira produzir obras literárias onde as palavras chegam, de fato. O que seria essa literatura, né, nessa perspectiva? Um universo de imagens e sensações que a gente quer provocar no leitor. E no teatro também, esse universo de imagens e sensações que a gente quer provocar no espectador. Como a poesia é meu chão maior, né? Eu digo que meu céu está no chão, né? Então, pensando nesse meu céu-chão, que é a poesia, aí o sentido... A herança dessa oralidade, né? Porque mãe, quando vai falar com o filho, não exagera nas palavras. É Maurício Augusto, entra, né? Então, está ali, em poucas palavras, o que precisa ser dito. E a poesia, na minha perspectiva, ela é isso. Né? Na hora que você começou... Por isso é difícil para mim aqui até falar para vocês, porque eu quero falar menos, porque eu já falei demais, mas tem umas coisas para falar. Mas essa economia, né, a fala vem junto com o meu olho, com o meu óculos, vem junto com essas coisas que eu sinto que vocês estão captando. Né? E precisamos ir nessa encruzilhada aí para fazer as entregas necessárias e receber as nossas heranças. Não tem como chegar nas bênçãos sem passar pelas tarefas, né, os trabalhos de Hércules, que também são os trabalhos das mães, das mulheres, né? Eu, como mãe, digo isso. Para alcançar essas heranças é preciso laborar, né? Vamos deixar o Fanon de lado aí com essa história de que o colonizador gosta de correr, tudo bem, né? Que as maratonas são fantásticas, mas que a gente tenha tempo de laborar, de lavrar, né? De livrar das más palavras. Que fiquem as boas. As deusas, não tão difícil. Essa encruzilhada, né? Acho que foi uma das últimas palavras que você falou quando você estava pegando suas anotações. Se você puder partir daí, né? Agora que você trouxe essa fala tão importante, acho que a gente não pode chegar num festival literário sem encarar tudo que nos cerca, né? E hoje o que nos cerca tem muita dor, né? Muita dor. E acho que você transmitiu isso na sua fala. Queria que você partisse desse lugar de encruzilhada que a gente está para falar mais um pouco sobre a sua literatura nas suas heranças. Eu vou trazer de novo o que a Cris estava falando, porque acho que cabe bem na tua pergunta. E a Cris trouxe que a literatura não tem que nada. E realmente acredito nisso, na liberdade da literatura, de contar histórias, mas também acredito no poder de contar histórias e nas histórias que a gente conta. E ninguém é isento do tempo que vive, do lugar onde vive, da cultura onde vive, de como nasceu, de como foi criado, como se desenvolveu e caminha por esse mundo. E acho muito difícil e talvez hipócrita, em algum sentido, esperar que as narrativas não sejam atravessadas pelo tempo e não sejam atravessadas pela história que a gente vive. E eu sou formada como historiadora e eu brinco que historiador passa 4 anos na faculdade para aprender a ser chato, para ter esse cuidado com as palavras e com os conceitos e com o que está por trás das palavras, o que vem junto, o que está nessa trama, o que está nas entrelinhas, da onde que vem as histórias que a gente conta e por que a gente conta determinadas histórias e por que a gente escolhe determinados pontos de vista para contar determinadas histórias. E no tempo que a gente vive, para mim, isso é muito importante. E é muito importante, inclusive, para pensar a ficção, não num sentido de cercear a liberdade de escritores ou de cercear a liberdade da própria literatura, mas eu não consigo me dissociar
daquilo que eu escrevo, ainda que o meu livro, Micaia, é uma ficção, são 3 personagens que têm experiências de vida muito diferentes de mim, que vêm de lugares muito diferentes de mim, e que passaram por situações que eu não passei e que nunca passaria, mas também são atravessados por aquilo que eu acredito e por como eu vejo o mundo e como isso me atravessa, inclusive enquanto pesquisadora, algo que, quando eu estava na faculdade, eu criei uma revista literária com os meus colegas, e eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo, fazia letras, fazia história, e eu tinha vários amigos na história que gostavam muito de escrever. Ninguém tinha compromisso literário de ser um grande escritor ou de seguir uma carreira. Eu fui a única que acabei almejando esse caminho profissional. Mas eram pessoas que se relacionavam com a literatura e que queriam contar histórias. E, a partir disso, eu criei uma revista literária que era muito num sentido de pensar o fazer do historiador através da literatura. Pensar, por exemplo, o estatuto de um documento histórico. Isso que eu estou falando, que um documento histórico, uma narrativa, uma história de um país, de um povo, de alguém, ela é contada por alguém, a pedido de alguém, num determinado tempo, e por diversas razões. E o objetivo dessa revista, cada revista tinha um tema, cada número tinha um tema, que partia de um documento histórico, e a gente fazia esse tema questionando o documento, criando versões diferentes daquele documento, muito no sentido de sair daquela revista com uma sensação de não saber o que está acontecendo, porque em algumas versões isso era verdade, outras era não, elas se contradiziam. E, para mim, isso que é o grande poder da literatura, essa é a liberdade que a literatura tem de a gente poder reinventar o nosso passado. Eu estudei um escritor da Costa do Marfim durante o meu mestrado e a minha graduação, que se chama Amadou Kourouma, e o projeto literário dele todo foi uma reescrita da história. Ele fez, o primeiro livro dele se chama O Sol das Independências, ele fez uma releitura do período pós-independência. O segundo livro dele chama Monet, Outrage et Défi, que ele volta para o período colonial e ele narra o período colonial através de uma vila fictícia chamada Soba, por uma perspectiva africana. Então, ele traz temas que eram muito caros na época da colonização, por exemplo, o conceito de civilização, e ele traz aquilo para a visão dos personagens com uma ironia e com um humor muito ácido, que o simples fato de estar narrado de uma forma diferente faz com que o leitor se questione daquela narrativa, se aquilo realmente, enfim, de trazer algo para dentro de si, né? A literatura tem essa capacidade de entrar em caminhos na gente muito diferentes de uma narrativa historiográfica ou de um livro de sociologia ou de aquilo que a gente conhece e estuda. A literatura chega por essas vias. E, para mim, fazer literatura é esse diálogo, né? Não é me privar da liberdade que a ficção me traz, mas de ter um compromisso com a palavra e uma responsabilidade com aquilo que eu estou narrando e por que eu estou narrando. Vamos lá. Agora a Marcelina está ali. A Marcelina está ali agora, né? Agora que o Marcelino contou toda a sua história, João, né, como vocês começaram juntos, eu achei tão bonito você falando dos seus ancestrais, da forma como você foi ligando um ao outro. Quando você falou da sua tia materna, eu lembrei da minha tia Beth, que é a irmã mais velha da minha mãe, que faleceu ano passado, mas que ela está sempre comigo, né? Eu não sei como ela consegue ser tão presente, mas ela está aqui. Eu tenho um presente que ela me deu que fica aqui, eu planto e ela está sempre lá nas flores comigo, e eu, né, fiquei lembrando da profundidade dos seus contos enquanto você falava da sua ancestralidade. Eu queria que dessa herança que você trouxe tão bonita da sua família, você falasse um pouco de como você passou junto com o Marcelino ali, naquele caminho
da publicidade para trazer uma obra tão profunda que são, né, nesse caso específico, a sua obra eu sei que ela é vasta, mas queria que você falasse do João Contista. Tá legal, agradeço muito. Mas já que o Marcelino está aí, né? Então, eu estava contando que eu acabei decidindo pelo caminho da publicidade, em função de ver meu pai ali, querendo fazer, contando histórias, ao mesmo tempo comercializando. Eu não sabia, mais tímido. Bom, eu posso contar histórias, ficar quieto e alguém vai, né? Então, porque na publicidade eu fazia roteiros e quem ia, né? Quem ia para a tela para... E o Marcelino revisava. Marcelino revisava os textos, tal. E escrever as primeiras palavras, tal, que resultavam numa história, porque até então eu nunca imaginei que teria alguma habilidade para contar uma história. Eu gostava da poesia, tal, gostava de ouvir contar, mas nunca tinha conseguido contar uma história. Mas aí você vai descobrindo que, um pouco como diz o Pasolini, né, que aquilo que a tua deficiência pode se tornar uma qualidade se você conseguir, né, mudar, né? Então você vê, por exemplo, Saramago, que não gostava de travessão, de repente cria um jeito de fazer um diálogo. Então, o que é uma limitação passa a ser uma qualidade. E aí fui aprendendo a fazer, e eu fiz uma oficina com o João Silvério Trevisan, que foi uma oficina muito luminar na época, porque comecei a fazer as primeiras histórias e eu escrevia muito de um jeito que misturava um Rubem Fonseca com o Júlio Cortázar. Ele falou, mas você não é nenhum dos dois, né? Eu falei, é verdade, eu sou o cara lá de Cravinhos, né, da minha cidade. Aí eu falei, então eu acho que eu tenho que olhar para dentro, né, para procurar o que eu sou. Esse sujeito do silêncio, sujeito da poesia, que minha mãe é uma pessoa muito silenciosa, então é dali que eu venho. E comecei a escrever os primeiros contos, já trabalhava em agência de propaganda, eu acho que tem um pouco da herança da gente, ter conhecido o Marcelino, que capitaneou junto com o Evandro, esse grupo, né, que a gente, digamos que a gente está herdando alguma coisa, quer dizer, a gente está legando alguma coisa, que é o Geração 90, um grupo que se formou ali para conversar sobre a literatura, todo mundo muito jovem naquela época, estava começando a fazer, todos nós, os seus primeiros livros, e fui descobrindo, eu acho que a gente vai encontrando aquilo que se diz, né, que é a sua voz autoral, você vai descobrindo quem você é, e aí sua literatura ganha porque ela vai conter seus limites, as suas habilidades, enfim, seus desejos, e você vai encontrar com o outro que você é na leitura de si, vai entregar isso para o mundo. Então foi um momento com o João Silvério de descobrir quem era o João Carrascosa lá de Cravinho, sabe? E que é a literatura de descompressão, de vocês, a obra contística na PUC, são mais de 300 contos. Eu não lembro direito deles, mas eu escrevi, né? Até outro dia eu brinquei que fizeram uns meninos leram e pediram para eu responder 10 perguntas de um conto que eu tinha feito, eu errei 6, né? Então, mas eu lembro onde eu escrevi, o que eu pensava. Mas quando você lê, você não volta tudo? Volta, mas eles perguntaram algumas coisas que eu não sabia. Já entregou, né? Já fez a entrega. Meio mistério, né? A obra já aí foi depois o encontro com esse grupo que foi se formando, eu atuava na publicidade, escrevendo os textos curtos, aprendendo também a contar a história em 30 segundos, ou 1 minuto, que é o tempo dos comerciais. Então, isso foi um aprendizado também. Então, a minha literatura não é literatura de muito longa, né, de grandes águas, né, uma literatura sempre contida, pequena ali, um tom menor, que eu acho que é olhar as coisas e tentar encontrar nelas, né, aquilo que está meio que escondido, mas também está ali, né, vicejante, está vivo, são as sementes daí que você vê ali, né, que a sua tia ajuda você a tornar flores. E eu acho que foi por aí, e esse grupo que a gente teve, muito me honra, e sempre que eu posso eu falo de todos esses autores que a gente esteve juntos, que estão construindo o seu caminho. E a parte que nesse aprendizado do conto, eu fui aprendendo também o quanto que ele tem os seus limites. Estava falando com o Ricardo Ramos Filho aqui, aprendi muito lendo a obra do pai dele, Ricardo Ramos. Sim. Uma herança também, né, literária, que é um dos livros, já Circuito Fechado, é um dos livros de contos mais esplendorosos que eu penso da literatura brasileira. E ele foi o primeiro escritor
da história da publicidade brasileira. Ele escreveu um chamado Reclame a Comunicação, Pequena História da Propaganda Brasileira. Depois vieram outros autores, inclusive eu, escrevi, com essa poesia que foi vindo. Né? Só que quando você vai contar uma história, o conto ele é muito reduzido ali, ele não tem muito espaço para as coisas acontecerem. Eu acho que é tensão e contenção. Isso depois que eu publiquei o primeiro livro, Hotel Solidão, ele caiu na mão de aí está mais uma herança literária, na mão do Raduan Nassar, que me convidou para falar sobre o livro na casa dele, tomar um café, e aí me tornei muito próximo, e ele leu depois os contos do livro seguinte, que era O Vaso Azul, e depois Duas Tardes, depois Dias Raros, esses primeiros livros de contos. E eu acho que aprendi, não que ele tivesse sido professoral, mas eu aprendi como ele lia, eu mesmo descobri o que eu deveria tirar das histórias. Aquela obra do Rancière, que é o mestre ignorante, que é o mestre que não te ensina nada, porque ele não sabe as coisas que você quer chegar, mas ele te ensina a você buscar o seu máximo. Eu acho que um grande elogio que pode se ter para um professor, que, de certa forma, eu sou um professor universitário, é que alguém chame de mestre ignorante. Eu acho isso muito bonito. Graças. Gente, essa câmera que chega lentamente no conto que o João definiu, me faz voltar para o início, né, da fala, porque está acabando o nosso tempo ali. Eu estou tão triste porque vocês três foram incríveis, maravilhosos. Eu estou assim, voando. Você também. Mas voltar para o início, para mim, é voltar a falar de que eu vim 10 horas no último Festival Literário de Araxá, dirigindo. Né? Não foi fácil, porque a estrada estava muito difícil naqueles dias. Eu estava passando por uma dificuldade enorme, mas o que vocês não sabiam é que eu já estava apaixonado pela Bianca Santana. E por isso que eu... Isso é incrível.